do período, né? Depois a gente vai ter outras duas linhas menores entre essas linhas maiores, totalizando assim 12 partes. É como se fosse uma pizza dividida em 12 partes iguais. Iguais entre aspas, porque vocês vão ver às vezes que vão ter algumas bem maiores, outras bem menores, dependendo ali do sistema de casas, da localização que for utilizada, né? Quanto mais perto da linha do Equador, tá? Mais perto da linha do Equador, mais igualzinho vai ser as casas, tá? Quanto mais perto dos polos, bem norte ou bem sul, vai ter uma irregularidade. O que isso significa? Essas divisões são uns períodos importantes por onde o Sol passa, tá? A linha do horizonte vai marcar onde o Sol nasce e onde o Sol se põe. Então, o ascendente, que vai ser olhando de frente, vai ser onde está a sua mão esquerda, tá? Essa parte do ascendente aqui. E o descendente, onde está a sua mão direita, na reta aqui, descendente. Então, no ascendente é onde o Sol nasce, no descendente é onde o Sol se põe, tá? Porque, assim, vai estar sempre assim. Só que dependendo do horário, o Sol vai estar num lugar diferente. Então, por exemplo, esse mapa aqui é das 8h34. Então, significa o quê? Que o mapa é noturno, é 8 da noite, né? Então, ele tá para baixo dessa linha que a gente falou do Sol que se pôs, né? Tá aqui para baixo. Ou seja, já 8h34 já tá para baixo. Aqui, ó, o Sol. Essa bolinha, né? Então, já se pôs. Depois, essa outra linha vertical vai marcar o ápice do Sol no sentido de luminosidade e o ápice do Sol no sentido de para baixo da Terra, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Bem óbvio mesmo. Então, quando for meio-dia, quando ele estiver brilhando muito, então ele vai estar lá em cima. E quando for meia-noite, quando for bem escuro, ele vai estar aqui embaixo, tá? E é sempre assim, ele nasce meio-dia, depois ele se põe, vai passar para meia-noite. Aí ele vai subindo, nasce meio-dia e se põe. Sempre nesse movimento, nesse sentido horário, tá? Esse sentido horário é o sentido que o Sol percorre. Mas repare só que o sentido dos signos está no anti-horário, tá? Áries, Touro, ele vai estar ao contrário. E o número das casas também está ao contrário, tá? Então, aqui a gente vai ter casa 1 no ascendente, mas ela vai para baixo, ó. Casa 2 para baixo, casa 3. Entre casa 3 e 4, a gente vai ter o fundo do céu, que é o ponto da meia-noite, né? Depois a gente vai ter casa 5, 6. Entre 6 e 7 é o descendente. Aí, ó, casas 8, 9, né, para cima, para o alto. Depois, entre 9 e 10, a gente vai ter o meio do céu, que marca a cúspide, a entrada da casa 10, né? Depois a casas 11, 12, entre 12 e 1 é o ascendente. Então, também está no sentido anti-horário, assim como os signos, tá? Por que isso acontece, Amanda? Em aula eu vou explicar melhor por que isso acontece. Por enquanto, não se atenham ao porquê, mas simplesmente é assim que funciona, tá? A gente vai ter sentido horário e anti-horário. Não precisa ficar tão perturbado. Como assim? Que confuso. Não precisa, é bem tranquilo, tá? Não se prendam nisso. Essas casas, cada casa significa que é um palco, né? Um tema, uma área da vida da pessoa, tá? Mas primeiro vamos ver que essa divisão em 4 partes, tá? Entre hemisfério norte, dia, sul, noite. Aí a gente vai ter oriental, que é o esquerdo, né? E ocidental, que é o direito. A parte esquerda, a parte direita, a parte de cima, a parte de baixo. Então a gente vai ter inferior esquerda, casas 1, 2 e 3, primeiro quadrante, tá? O primeiro quadrante, ele significa uma coisa mais reservada para si. O eu, o aqui, o para mim, tá? Então, é uma relação um pouco mais introspectiva, no sentido de cuidar mais da sua saúde ou das suas questões, da sua segurança, focar mais nos seus próprios benefícios, né? É uma casa mais voltada para uma percepção de si. São casas mais voltadas para a percepção de si, tá? Lembrando que noturno, noite, inferior, né? Se tem uma concentração grande de planetas aqui, a pessoa tende a ficar mais
introspectiva. Mais para cima, extrovertida. Ah, mas eu tenho mapa todo para baixo, mas eu adoro conversar e falar com as pessoas, né? Ok, mas às vezes você é mais reservado emocionalmente, né? Ou o contrário. Então vai depender, claro, do mapa todo, mas significa um foco. Muitas vezes onde as coisas tendem a acontecer. Às vezes, a pessoa vai ter uma concentração muito grande em um lado, uma parte do mapa. Às vezes vai ser mais espalhado. Por exemplo, a gente tem aqui esse mapa, que ele tem uma concentração nesse segundo quadrante aqui de mais planetas, né? Entre casas 5, 6 e 7. Segundo quadrante. Mas ele tem um pouquinho aqui na casa 8, tem um pouquinho aqui na casa 11. Então pode ser assim, ele é mais introvertido, dificuldade em dizer não. Mas as emoções, ele se sente melhor, né? A gente vai ter um sentimento melhor aqui. Talvez, se ele se sentisse só mais em grupo, não, porque a cúspide da 11 é Áries, então a cúspide da 12 que é Touro, né? Então aplica no 12º signo. E tá conjunta com Saturno, então vai ter uma relação de introspecção. Gosto de ficar sozinho, me sinto bem comigo mesmo. Me sinto em casa quando eu tenho minhas regras, meus limites e a minha mente. Estou só. Então é uma tendência ali, tá? Dessas casas, a gente vai ter algumas que fogem da regra.